Começa aqui o seu programa sobre saúde. A tuberculose continua a alcançar dimensões alarmantes. 200 dos 600 milhões de infectados no mundo habitam no continente africano, apesar da maioria serem portadores assintomáticos. Quer saber mais sobre esta questão? Então, após a peça, prepare-se para ver esclarecidas todas as suas dúvidas. Há mais de 10 anos que a tuberculose foi considerada emergência global pela Organização Mundial da Saúde. A cada dia, mais de 20 mil pessoas adoecem com esta pandemia, que tem cura há mais de 60 anos. Em África, os países do Sul, como o Zimbábue, Angola e a África do Sul, são mais afetados pela tuberculose que os países do Norte. A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta maioritariamente os pulmões, causada pelo bacilo de Koch. Assim, a maioria das pessoas são infectadas pelo contacto com doentes tuberculosos, já que o micro-organismo de tipo humano se propaga pela via aérea através da inalação de gotas de saliva contaminadas. No entanto, a infecção pelo bacilo da tuberculose não leva necessariamente ao desenvolvimento da doença, já que o organismo tem resistências naturais que combatem o seu aparecimento e existe mesmo uma vacina, a vacina da BCG, que em alguns países é dada nos primeiros meses de vida de uma criança, que reforça esta imunidade. A incidência da tuberculose é por isso maior em países em vias de desenvolvimento, onde as baixas condições de vida e a má alimentação levam a um enfraquecimento geral da população. Assim, a tuberculose afeta sobretudo pessoas cujas defesas se encontram em baixo devido a, por exemplo, má nutrição, alcoolismo, diabetes ou sida. Depois do primeiro contacto com a tuberculose, o micro-organismo instala-se nos pulmões e, em alguns casos, propaga-se pelo sangue, infectando outros tecidos. Apesar da tuberculose pulmonar ser a forma mais comum desta doença, a infecção pode afetar, entre outros, órgãos como os rins e intestinos. O tratamento da tuberculose é feito com vários antibióticos e é 95% eficaz, mas pode ter uma duração de 6 ou 9 meses, sendo que alguma das vezes o internamento é necessário. Frequentemente, o tratamento começa a fazer efeito após 1 ou 2 meses e muitos doentes interrompem a terapêutica sem esta estar concluída. O uso inadequado dos medicamentos faz com que a tuberculose se torne mais resistente ao tratamento e, hoje em dia, este é um dos principais problemas da doença a nível mundial. Comigo está o professor Francisco Antunes, que é infecciologista. Professor Francisco Antunes, muito obrigada por estar presente. Aproveitamos a sua presença para lhe pormos uma pergunta do Facebook da nossa telespectadora Ana Oliveira. Ela pergunta: o que causa a tuberculose? A tuberculose é uma doença da pobreza e da fome e é causada por uma bactéria que foi descoberta em 1882. Apesar da tuberculose já ser companheira do homem desde há muitos e muitos anos, centenas ou milhares de anos antes, mas a descoberta do agente responsável pela tuberculose é uma bactéria, que é uma bactéria transmitida através do contacto interhumano, através principalmente das vias respiratórias, e causa, como referiu a telespectador, uma doença que é a tuberculose. Relativamente à problemática da tuberculose, nós podemos considerar uma forma que é contagiosa, que é a tuberculose pulmonar, e outra forma que é uma tuberculose chamada tuberculose extrapulmonar, que invade muitos órgãos do organismo. Mas a única forma de transmissão da tuberculose é por via respiratória e a principal causa de transmissão é a tuberculose pulmonar. Doutor, qual é o agente que causa tuberculose? É uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, que é um nome complicado e difícil das pessoas entenderem, mas que é mais conhecido também por bacilo de Koch, precisamente porque foi Koch o cientista alemão que primeiro descobriu este agente. Existe uma predisposição genética para se obter a doença, vir a ter a tuberculose? É um assunto atualmente ainda muito controverso, mas parece que existe uma predisposição genética para adquirir a tuberculose, particularmente que tem repercussões, essa predisposição genética,
alguns indivíduos têm repercussões sobre o sistema imunitário, sobre o sistema imunológico, portanto, predispõe as pessoas a desenvolverem mais facilmente a tuberculose. Isto para lhe acrescentar o seguinte: a tuberculose é uma infecção que neste momento que atinge mais de 1/3 da população mundial. Isto é, mais de 2 bilhões de pessoas estão infectadas por agente da tuberculose. Mas os casos de tuberculose são muito mais reduzidos, porque a tuberculose infecção é mais frequente do que a tuberculose doença. Apenas 10% das pessoas que adquirem a tuberculose infecção desenvolvem a doença. Portanto, neste momento estamos a falar, isto é bom porque, de facto, os mecanismos de defesa das pessoas impedem que a infecção se desenvolva sob a forma de doença, sob a forma de tuberculose. Isto não quer dizer que as pessoas porque este agente vai persistir, porque o bacilo de Koch vai persistir durante toda a vida, pelo menos na maior parte das pessoas, durante toda a vida do indivíduo. Isto não quer dizer que por diversas circunstâncias, por exemplo, já lhe falei aqui que a tuberculose é uma doença da fome, por malnutrição, por alcoolismo, por diabetes e principalmente pela infecção causada pelo vírus da SIDA, mais tarde ou mais cedo estas pessoas não venham a reativar a tal infecção que está dormente no organismo e venham a desenvolver tuberculose. Portanto, as pessoas mais debilitadas são aquelas que têm o risco de desenvolver tuberculose no indivíduo com a tal infecção latente, como eu lhe referi, que se mantém no organismo. Provavelmente, a Karine e eu próprio, provavelmente temos uma infecção latente pelo bacilo de Koch no nosso organismo. Se mais tarde viermos a desenvolver imunodeficiência, até o próprio envelhecimento pode ser uma causa de desenvolvimento da tuberculose, a tal tuberculose que está latente no nosso organismo. Doutor, como tudo começou, em que data e como foi exatamente demonstrada a doença, os sintomas? Qual foi o primeiro caso? Os sintomas já são conhecidos particularmente, muito provavelmente, desde o século XVII, século XVIII. São os indivíduos que têm emagrecimento, que têm falta de apetite, que têm tosse seca, que têm suores noturnos e que têm uma febre que regra geral não é com temperaturas muito elevadas. Portanto, o conhecimento desta situação da tuberculose já é conhecido desde há 2 ou 3 séculos atrás. Por exemplo, se nós formos ao Egito ou formos ao Peru, verificamos que há múmias que estão conservadas porque a temperatura e a umidade é muito baixa e a temperatura é muito elevada, que estão conservadas nestes países e que demonstram que no tempo dos Incas e no tempo do Antigo Egito já havia tuberculose, porque se verifica que nos ossos destes indivíduos, particularmente na coluna, há indicadores de que estes indivíduos tiveram tuberculose. Portanto, a tuberculose como doença é conhecida há muitos séculos, mas a tuberculose associada ao tal bacilo de Koch é conhecida desde o fim do século XIX, e há 3 datas que são muito importantes do ponto de vista da tuberculose. Primeiro é a descoberta do agente da tuberculose, como disse, por um cientista alemão que se chama Robert Koch, em 1882. Ele descobriu o agente da tuberculose. Porquê que descobriu o agente da tuberculose? Porque naquela altura ele teve acesso a técnicas que permitiam identificar um micro-organismo que é extraordinariamente pequeno, que era um microscópio. Com o microscópio houve acesso à identificação do agente. Ou a outra data muito importante, que é a data da introdução da vacinação do BCG, que é 1921. Muito tempo depois, doutora? Muito tempo depois é que foi possível preparar. Muita gente morreu ainda da doença. Muita gente, e continua, infelizmente, ainda continua a morrer, e neste momento calcula-se que morram de tuberculose anualmente cerca de 2 milhões de pessoas morrem anualmente de tuberculose. Portanto, Mas, doutor, porquê? Há pouco acesso à vacina?
Não é só acesso à vacina, porque, em primeiro lugar, que a tal vacina que foi descoberta em 1921 e que começou a ser aplicada em 1921 e praticamente, neste momento, mais de 80% das pessoas estão vacinadas. A vacina tem uma fraca atividade, particularmente para o desenvolvimento de tuberculose pulmonar. Portanto, a vacina não é 100% eficaz, apesar de ela ser aplicada numa vasta gama de indivíduos, e ela é eficaz particularmente na criança, evitando algumas formas de tuberculose extraordinariamente graves para as crianças. Portanto, dizer que a vacina é ineficaz não é verdade, ela é eficaz e particularmente é eficaz para as formas graves de tuberculose. Portanto, o primeiro conselho que eu dou neste momento é que vacinem contra a tuberculose, utilizando o BCG, que é atualmente a vacina disponível. Está disponível em todo o mundo, doutor? Está disponível em todo o mundo. Como lhe disse, cerca de 90% das crianças estão vacinadas contra a tuberculose e, revelando a relativa ineficácia da tuberculose, tem a informação de que, apesar de haver uma vacina que é aplicada a 90% das pessoas, ainda se adoece com tuberculose doença e ainda se morre da tuberculose. E, portanto, isto demonstra a relativa ineficácia da vacina. E por isso é que, neste momento, estão em investigação mais de 12 vacinas para que sejam mais eficazes, né? 100% eficazes. Mais eficazes. Quais são os efeitos da tuberculose no corpo do ser humano? A tuberculose é uma doença que eu diria que é a grande imitadora. Não há manifestações, ou não há sintomas ou sinais que se chamam manifestações clínicas que evidenciam a tuberculose. Mas há sintomas e sinais que são muito sugestivos, que é a tosse, né? Porque nós não podemos só lidar com a problemática da tuberculose pulmonar, porque a tuberculose, como disse, pode atingir qualquer órgão ou sistema do indivíduo, particularmente o sistema nervoso central, atinge os pulmões, que é o órgão que está mais relacionado com o risco de transmissão, atinge os rins, atinge o fígado, atinge o baço, atinge os intestinos. Portanto, a tuberculose localiza-se o bacilo de Koch localiza-se em múltiplos órgãos e pode reativar precisamente nesses órgãos após ter invadido o pulmão e depois ter disseminado. Portanto, um indivíduo que apresente emagrecimento, um indivíduo que apresente falta de apetite, falta de forças, uma febrícula e, eventualmente, uma tossícula, é necessário suspeitar da tuberculose. E, particularmente, naqueles indivíduos que se sabe estão infectados pelo vírus da SIDA. Porque a tuberculose é a principal doença associada à SIDA em todo o mundo. Por exemplo, há indivíduos, estamos a falar da problemática da infecção pelo vírus da SIDA e da tuberculose, há indivíduos que não têm manifestações nenhumas de tuberculose e que têm infecção pelo vírus da SIDA e quando se faz um exame à expectoração, aparece, em 25%, aparece dos casos, dos indivíduos que estão perfeitamente assintomáticos, lá aparece o bacilo de Koch. Portanto, é a grande imitadora e eu posso-lhe hoje dizer que, mesmo nos indivíduos sem sintomas, é preciso sempre suspeitar, particularmente nos doentes com SIDA. Doutor, porque eu faço essa pergunta também porque muita gente tem a noção, e creio que os nossos telespectadores também, muitos compartilhem da mesma opinião, que uma pessoa portadora da tuberculose é aquela que tosse muito, né? É a ideia que se tem de que é pela tosse que se verifica logo, pode ter ou pode não ter, quando existem um leque de sintomas variado. Porque a tosse é uma das manifestações mais frequentes da tuberculose. Agora, essas manifestações podem já surgir numa fase tardia de evolução da doença. E que se calhar já não se pode fazer tanto. Da doença, é evidente que quanto mais tardia for diagnosticada a doença, menos eficaz pode ser a terapêutica. Portanto, nós termos uma suspeição, particularmente um indivíduo de risco, estou a falar no indivíduo com infecção por vírus da SIDA, num diabético, num alcoólico, num indivíduo fumador,
começa com emagrecimento.